Tem alguma coisa errada. Eu não sei exatamente o que é. E talvez essa seja a pior parte. Porque seria mais fácil se eu pudesse apontar para alguma coisa. Um culpado, uma pessoa, uma cidade, um relacionamento, uma escolha errada. Mas não. É mais estranho que isso. É como olhar para a própria vida, depois de acordar de um sonho muito longo, e perceber que você não sabe por que escolheu aquele quarto. Eu olho ao redor e penso, era isso? Era para ser isso? Acordar, estudar, trabalhar, receber, gastar, envelhecer e morrer. E no intervalo entre uma coisa e outra, tentar tirar algumas fotografias bonitas, para fingir que entendemos alguma coisa. Eu sei que parece uma pergunta infantil. Qual o sentido da vida? Mas talvez infantil seja achar que crescer significa parar de perguntar. Eu tenho perguntado cada vez mais. E quanto mais eu pergunto, menos satisfeito eu fico com as respostas. Porque me ensinaram que eu deveria querer certas coisas. Dinheiro, reconhecimento, uma carreira, uma casa bonita, um corpo bonito, uma vida interessante. Pessoas interessantes ao meu redor. Uma história que pudesse ser contada. E eu tentei. Eu realmente tentei. Eu quis chegar longe. Mas ninguém me explicou o que existe depois de chegar. Porque você passa anos olhando para uma montanha. E ninguém fala sobre o que acontece quando você percebe que talvez nem quisesse subir aquela montanha. Talvez você só tenha aprendido que pessoas bem-sucedidas sobem montanhas. E eu fico pensando nisso. Quanto dos nossos sonhos são realmente sonhos? E quantos são apenas propagandas que aprendemos a chamar de desejo? É estranho. A gente nasce sem pedir nada. Não escolhe o rosto, não escolhe a família, não escolhe a época, não escolhe o país, não escolhe a língua que vai falar. E depois passa o resto da vida tentando construir uma identidade com as peças que encontrou no chão. Eu sou isso, eu gosto daquilo, eu quero aquilo, eu sou diferente. Mas quanto disso nasceu de dentro de nós? E quanto simplesmente chegou primeiro? Às vezes, eu penso que talvez eu não tenha uma personalidade. Talvez eu tenha camadas. Coisas que eu ouvi, coisas que vivi, pessoas que amei, pessoas que quis impressionar, medos que aprendi, desejos que absorvi. E embaixo de tudo isso, não sei, talvez exista alguém. Ou talvez exista apenas silêncio. E isso me assusta um pouco, porque eu passei tanto tempo tentando construir uma pessoa que agora tenho medo de descobrir que algumas partes dela eram cenográficas. Eu já quis ser reconhecida. E quando fui reconhecida, descobri uma coisa que ninguém conta. Ser visto não necessariamente faz você se sentir visto. Às vezes só aumenta o tamanho do espelho. Você começa a observar a própria imagem, observando a reação dos outros à sua imagem. E de repente já não sabe se está vivendo ou se está se assistindo viver. Eu já fiz coisas pensando, isso vai dar certo, isso vai fazer as pessoas gostarem de mim, isso vai provar alguma coisa. Provar. Essa palavra me incomoda. Provar pra quem? Por quê? Porque eu precisaria transformar minha própria existência em uma defesa. Olhe, eu consegui, eu sou talentosa, eu sou interessante, eu sou bonita, eu sou inteligente. Eu sou diferente, eu sou alguém. E se ninguém estiver olhando? Aí começa o problema. Porque talvez eu ainda esteja tentando provar alguma coisa pra uma plateia que nem existe mais. Mas é mais profundo que isso. Eu olho para uma pessoa que tem dinheiro suficiente para nunca mais precisar pensar em dinheiro e fico imaginando o que acontece com uma pessoa quando ela tem quase tudo que o dinheiro consegue comprar. Ela compra mais uma casa, mais um carro, mais uma viagem, mais um relógio, mais um número na conta. E em algum momento deve existir uma coisa que nenhum cartão consegue comprar. Mas eu não sei se essas pessoas percebem. Talvez percebam. Talvez algumas percebam e não saibam o que fazer. Porque existe uma diferença enorme entre ter tudo e sentir que alguma coisa está faltando. Então eu olho para o outro lado, para quem não tem. E isso me quebra de um jeito que eu não sei explicar. Porque como é que a mesma espécie produziu alguém que não sabe onde vai dormir e alguém que tem uma casa com quartos que nunca usa? E nós chamamos isso de economia, de mercado, de sistema, de mérito.
Usamos palavras sofisticadas para tomar a desigualdade mais confortável de olhar. É complexo, claro que é. Mas às vezes eu acho que dizer que alguma coisa é complexa é uma maneira elegante de não fazer nada. Então eu volto para mim e penso: o que eu estou fazendo aqui? Eu também consumo, eu também quero coisas, eu também tenho ego, eu também quero reconhecimento. Eu também me comparo. Eu também olho para outra pessoa e penso que queria ter alguma coisa que ela tem. Então eu não posso simplesmente apontar para o mundo como se eu estivesse do lado de fora dele. Esse é o problema. Eu estou decepcionada com a humanidade e ainda sou humana. Essa talvez seja a parte mais difícil, porque eu gostaria de acreditar que o problema está sempre nos outros. Mas eu encontro o mundo dentro de mim. A vaidade, a inveja, a necessidade de ser escolhida, a vontade de estar certa, vontade de ser especial, a vontade de ser necessária. Eu já falei isso antes, não sou necessária. Talvez essa seja uma das coisas mais libertadoras e mais dolorosas que já entendi. Eu não sou necessária para salvar alguém. Não sou necessária para consertar ninguém. Não sou necessária para convencer alguém daquilo que ela não consegue enxergar. E, sinceramente, às vezes eu nem sei se consigo me convencer. Eu vejo uma pessoa desperdiçando o próprio potencial e isso me irrita, porque eu enxergo o que ela poderia ser. E talvez esse seja outro defeito meu. Eu me apaixono pelo que as pessoas poderiam ser e depois fico decepcionada com quem elas são. Como se eu tivesse assinado um contrato que elas nunca leram. Isso também é ego. Porque quem sou eu para decidir qual versão de alguém é a correta? Talvez a pessoa não queira aquilo que eu quero para ela. Talvez ela queira simplesmente viver. E talvez eu precise aprender e deixar as pessoas serem, inclusive eu. Porque existe uma violência silenciosa em tentar transformar tudo em evolução. Até a dor precisa virar aprendizado, até o fracasso precisa virar combustível, até a tristeza precisa ter propósito. Às vezes estou triste e ponto. Não quero uma frase motivacional, não quero descobrir minha força interior, não quero agradecer pelo processo. Quero ficar 5 minutos olhando para a parede e admitir que algumas coisas simplesmente dói. A gente romantizou tanto a superação que começou a ter vergonha de não estar bem. E eu acho isso cruel. Talvez nem toda ferida precisa virar cicatriz bonita. Algumas só precisam parar de sangrar. Eu também estou cansada dessa obsessão por melhorar. Melhorar, como se existir fosse uma versão beta, esperando uma atualização até a nossa identidade virar o projeto. Quem você quer se tornar? Às vezes eu não quero me tornar ninguém. Quero descobrir quem eu sou antes de decidir quem eu quero ser. E talvez seja por isso que tudo pareça tão estranho agora. Porque eu comecei a perceber as engrenagens, as pequenas, as enormes, as invisíveis. O dinheiro, a propaganda, a necessidade de atenção, a comparação, a imagem, a tecnologia, a inteligência artificial. Nós criamos máquinas para produzir e agora estamos com medo de que elas produzam melhor que nós. Mas talvez eu esteja fazendo a pergunta errada. Talvez o problema não seja uma máquina conseguir fazer uma música. Talvez seja eu ter aprendido a acreditar que o valor da música está na quantidade de pessoas que a escutam. Se uma máquina fizer uma música perfeita e ninguém ouvir, ela vale menos? E se eu fazer uma música imperfeita que ninguém ouvir, ela vale menos? Essas perguntas parecem pequenas, mas elas começam a abrir buracos, porque se a resposta for sim, então talvez eu nunca tenha amado criar. Talvez eu tenha amado ser reconhecida por criar. E eu não quero descobrir que é isso, porque eu amo música. Ou pelo menos acho que amo. Às vezes eu já não sei, e talvez essa seja a coisa mais honesta que consigo dizer. Eu não quero transformar meu amor pela arte em mais uma obrigação. Não quero criar porque preciso provar que sou artista. Quero criar porque alguma coisa dentro de mim fica inquieta quando eu não crio. Essa diferença parece pequena, mas não é. Uma coisa nasce de dentro, a outra pede testemunhas. E eu estou tentando perceber quantas coisas em mim precisam de testemunhas. Quantas vezes eu fiz alguma coisa e imediatamente eu pensei, será que alguém vai gostar? Antes mesmo de perguntar, eu gostei? Talvez seja esse o mundo em que estamos vivendo.
uma multidão de pessoas olhando para a própria vida pela reação dos outros. Isso é tão estranho, todo mundo quer ser autêntico. E todo mundo está olhando para todo mundo para descobrir como fazer isso. Eu também, inclusive agora. Porque talvez exista uma ironia enorme em eu gravar um vídeo sobre não querer performar e ainda assim estar performando a minha própria crise. Talvez isso seja humano. A gente nunca consegue sair completamente do palco. Mesmo quando estamos sozinhos, tem uma parte da nossa cabeça sentada na plateia, observando, julgando, narrando, dizendo: isso foi profundo, isso foi ridículo. Você deveria ter falado diferente. Você deveria ser mais interessante. E eu estou cansada da minha voz. Não porque ela mente, mas porque ela nunca cala. Então talvez eu esteja aqui tentando fazer uma coisa muito simples. Ficar em silêncio o tempo suficiente para descobrir o que existe quando essa voz não está falando. Eu não sei o que vou encontrar. Talvez nada, talvez medo, talvez tédio. Talvez uma pessoa muito mais simples do que aquela que eu tentei construir. E talvez eu gosto dela. Talvez eu descubra que não preciso ser extraordinária para que minha existência tenha peso. Que não preciso ser lembrada por milhares por ter vivido alguma coisa verdadeira. Que não preciso ganhar muito dinheiro para ter uma vida rica. Que não preciso chegar longe. Talvez eu só precise chegar em mim. Mas eu ainda não acredito completamente nisso. E eu não quero fingir que acredito, porque essa é a parte que ninguém coloca nos poemas. Às vezes você entende uma coisa e continua sofrendo como se não entendesse. Você sabe que precisa deixar ir e ainda sente vontade de segurar. Sabe que não é responsável por alguém e ainda quer salvar. Sabe que não precisa provar nada e ainda quer vencer. Sabe que dinheiro não é sentido e ainda quer dinheiro. Sabe que reconhecimento não preenche e ainda quer ser reconhecida. A consciência não apaga o desejo. Ela apenas faz você enxergar a contradição enquanto está vivendo. Talvez seja isso que esteja acontecendo comigo. Eu não estou encontrando respostas. Estou perdendo algumas ilusões. E existe uma diferença enorme. Perder uma ilusão dói, porque no momento você precisa olhar para a realidade sem anestesia. E a realidade não é bonita o tempo inteiro, mas também não é feia. Ela é estranha, cruel, linda, injusta, ridícula, sagrada, banal, tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa pode estar chorando enquanto outra está comemorando. E em alguns apartamentos distantes, alguém está fazendo miojo, sem fazer ideia do que sua vida é importante para alguém. Uma estrela pode estar morrendo enquanto eu reclamo do meu dia. Milhões de anos podem estar passando e eu estou preocupada com uma mensagem que alguém não respondeu. Isso é quase engraçado, não somos tão pequenos. E mesmo assim sentimos tudo como se fôssemos o centro. Talvez o universo não esteja tentando me ensinar nada. Talvez ele nem saiba que eu existo. E estranhamente, isso me dá um pouco de paz. Porque talvez eu possa parar de procurar uma mensagem escondida em cada acontecimento. Talvez uma coincidência seja só uma coincidência. Talvez um número seja só um número. Talvez um sonho seja só um sonho. Ou talvez não. Eu ainda gosto do mistério. Só não quero transformar o mistério em certeza. Quem pode dizer eu não sei sem sentir vergonha? Eu não sei porque nasci. Eu não sei onde tudo isso termina. Não sei se existe destino. Não sei se existe alguma coisa depois. Não sei se existe uma verdade esperando por mim no fim de todas essas perguntas. Mas eu sei que estou aqui. E hoje, isso terá que ser suficiente. Não porque eu encontrei sentido, mas porque ainda existe alguma coisa que me faz querer continuar olhando. Uma música que ainda não escrevi, uma conversa que ainda não tive, um lugar onde ainda não estive, uma versão de mim que eu ainda não conheço. Talvez seja pouco, talvez seja tudo, eu não sei. E talvez, pela primeira vez, eu não queira saber agora.